A todos. É com prazer muito grande, eu acho que apresentar um professor que para mim foi um professor e é um professor ainda, e um exemplo. Professor Moron, a quem eu tenho um apreço, um carinho enorme. O professor Moron é titular aqui da Escola Paulista de Medicina, área de obstetrícia, medicina fetal, é coordenador do Centro Paulista de Medicina Fetal e do Serviço de Medicina Fetal de Santa Joana. É isso, professor? Sim. Eu nunca gravo onde foi o fellow, a experiência com medicina fetal lá fora, mas queria falar que o professor Moron é um pioneiro na medicina fetal brasileira e que trouxe, né, um avanço da área da obstetrícia como um todo e da medicina fetal, que foi a cirurgia fetal aqui para o Brasil. Professor Moron, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui, e a tela é sua, professor, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado a você, Felipe, grande amigo e um entusiasta da obstetrícia, da gravidez de alto risco, da medicina fetal. E agora, com prazer, a gente vê você aí numa universidade tradicional, que é a Unisa, e que tem grandes amigos aí, uma história muito bem construída de formação de recursos humanos, de médicos de alto nível, e que contribui muito para a assistência à saúde em nosso estado e em nosso país. É um prazer estar com vocês, falar de um assunto que para mim é muito caro. A medicina fetal, ela é uma das especialidades mais recentes dentro da obstetrícia e ela iniciou com a perinatologia, depois veio a gravidez de alto risco, trabalhando nesse sentido. Aí, com a evolução da ultrassonografia, nós pudemos adentrar a cavidade amniótica e ver a evolução do feto, placenta, líquido amniótico, e ver todas as patologias fetais, diagnóstico de anomalias e propor intervenções. Eu me lembro muito bem quando nós, em 1987, nós tínhamos um setor de gravidez de alto risco dentro do nosso ambulatório e que já a Europa falava muito de medicina fetal. E aí a Escola Paulista de Medicina teve a grandeza de abrir um espaço, de transformar o nosso setor de diagnóstico pré-natal num setor de medicina fetal. E aí foi uma evolução muito grande que passou dentro do ambiente acadêmico, foi criado a disciplina de medicina fetal dentro do departamento de obstetrícia. Ela passou a figurar uma disciplina acadêmica a partir do ano 2000. Nós temos na Escola Paulista de Medicina já há 23 anos a disciplina de medicina fetal focada nesse aspecto que nós vamos discutir com vocês aqui hoje. É óbvio que a obstetrícia é indivisível e eu prefiro mais falar em medicina materno-fetal, haja vista a grande evolução que hoje tem dessa interface medicina materno-fetal. Eu gosto muito que os americanos eles chamam mais medicina materno-fetal e os europeus falam mais em medicina fetal, focando mais nas patologias, nas complicações do feto, ao passo que os americanos eles veem uma forma global, onde você vê as intercorrências maternas e as intercorrências fetais, essa fusão, esse relacionamento que acaba sendo muito positivo. Quando você fala de uma restrição de crescimento, ao mesmo tempo você está falando de uma pré-eclâmpsia. E isso é muito importante porque são assuntos correlatos. E é nesse foco que eu vou discutir com vocês essa apresentação, focando principalmente a medicina materno-fetal. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e mostrar para vocês, e aí, se tiver alguma dificuldade, aí você me fala, Cordione. Tá tudo certo? Cordione? Tudo certo, professor. Tudo certo aí? Tá espelhado, tudo certo, professor. Então, tá ótimo. Então, eu acrescentei ao convite
além da medicina fetal na prática obstétrica, os desafios. E, na verdade, vocês vão ver que no dia a dia nosso, nós temos muitos desafios. É óbvio que a gente busca o ideal, e esse ideal a gente tem que sempre estar perseguindo, sempre aprimorando, sempre buscando fazer avaliações, e é o desafio constante do cotidiano do médico, do professor e do pesquisador. Então, eu acho que dentro desse contexto que eu vou apresentar a minha apresentação para vocês. O objetivo da atenção pré-natal, perinatal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao final da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Esse é o nosso grande desafio. E, para isso, nós temos que chegar a esses objetivos, que a gestação seja planejada. Então, planejamento gestacional é uma das grandes metas que a gente deve ter para você otimizar o resultado gestacional. Avaliação pré-concepcional, assistência pré-natal individualizada e de início precoce, adoção de um estilo de vida saudável, as imunizações, identificar e gerenciar a gestação de alto risco, o acolhimento humanizado ao parto e nascimento, atenção e cuidados no período puerperal e o incentivo ao aleitamento materno. Grandes objetivos, é isso mesmo que a gente tem que implementar, isso que todos nós trabalhamos todos os dias para que isso ocorra. Mas nós vamos focar principalmente essa atividade que está muito relacionada com a atividade da medicina materno-fetal. Identificar e gerenciar a gestação de alto risco. Então, quando esse quadro já bastante conhecido de vocês, nós temos que, no espectro maior, que mais ou menos 85% das gestações são consideradas não complicadas. E aproximadamente 15% tem algum tipo de complicação. Felizmente, a maioria delas são condições não ameaçadoras à vida. Mas nós temos também aquelas condições potencialmente ameaçadoras à vida, e as condições são as condições ameaçadoras da vida. Então, e aí nós temos a morbidade materna grave e o near miss. De uma forma particular, nós vamos enfocar o aspecto da morbidade materna grave como um primer, um desencadeador, para que nós possamos identificar aquela gestante considerada de risco. Então, o desafio da medicina fetal na prática obstétrica é a assistência obstétrica baseada no risco materno e fetal. Você identifica o risco obstétrico, faz o planejamento assistencial, faz o rastreamento e diagnóstico das situações de risco, e você pode fazer prevenções de eventos adversos, ou você pode fazer intervenções terapêuticas para você promover a saúde da mãe e da criança, e você, fundamentalmente, está preocupado com o desfecho obstétrico. E isso é uma coisa importante, porque nós temos que ver o que aconteceu com as nossas decisões. Se eu acertei o diagnóstico, se eu acertei a intervenção, se eu tratei adequadamente, só assim nós vamos evoluir numa qualidade cada vez maior da assistência. E esse desfecho é do materno e perinatal, que a gente está sempre preocupado com isso. Então, o gerenciamento do risco materno-fetal é uma das grandes funções da medicina materno-fetal, onde o paciente ou um médico solicita avaliação em medicina materno-fetal em função do risco, ele faz avaliação e acompanhamento presencial remoto, ele acaba envolvendo outros especialistas, outros profissionais de saúde, uma equipe multiprofissional, faz um acompanhamento longitudinal e faz a avaliação e análise dos desfechos para que ver se a cadeia está de forma otimizada ou não. E como eu disse a vocês, a estimativa do risco materno, como morbidade materna, é um primer importante. As morbidades maternas são condições, na maioria das vezes, não ameaçadoras à vida,
mas nós temos a chamada morbidade materna grave, que são condições potencialmente e ou ameaçadoras à vida, que é estimado nos Estados Unidos da ordem de 2 a 2,6%. Aqui no Brasil tem estudos focados em pequenos nichos, mostram até valores de 13% em serviços de alto risco. Eu acredito que numa linha geral, nós tenhamos aqui a possibilidade da morbidade materna grave ao redor de 3 a 5%. Eu acredito, dependendo muito da população que você está trabalhando. E um fato recente que evoluiu e cresceu muito foi o chamado índice de comorbidade obstétrica. Eu tenho usado bastante no meu cotidiano, no meu dia a dia de médico especialista em medicina materno-fetal, pois ele faz uma forma indireta da estimativa da morbidade materna grave, porque ele resume a gravidade do risco em um número. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. E dando pontuação de 1 a 5 para cada comorbidade, e você faz essa forma de uma maneira prospectiva ao longo da gravidez, no momento do parto e também no período puerperal. Então, veja que quando você coloca num gráfico o índice da comorbidade obstétrica, população maior você vai ter de pessoas de baixo risco, índices baixos de 0, 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 6, aqui realmente fica o risco maior. Então, quando eu tenho o índice 0, a chance de morbidade materna grave é de 0,4%. Mas quando eu tenho um índice maior ou igual a 9, o risco de morbidade materna grave vai para 18,8%. Quer dizer, se eu faço uma estimativa de risco, pontuando cada comorbidade, e eu ultrapasso esse valor 9, eu tenho uma chance muito grande, de 1 em 5 praticamente, de ter um caso de morbidade materna grave. Isso vai me dar subsídio para você fazer um planejamento focal para aquela paciente, visando as comorbidades que ela é portadora. E, particularmente, os riscos perinatais, os eventos perinatais adversos. Nós temos essa orientação do grupo inglês, que mostra você dividir o risco perinatal em risco leve, moderado, acentuado e extremo. O que é um risco leve? É baixo risco de morbidade neonatal. Nesses casos, o acompanhamento pré-natal é habitual. Mas quando eu tenho um risco moderado de morbidade neonatal, esse risco, esse acompanhamento, tem que ser acompanhado ambulatorialmente de forma quinzenal. E no risco acentuado, o acompanhamento é semanal. E quando eu tenho um risco de morte neonatal ou um dano permanente nessa criança, nós temos, sem dúvida, trazê-la para o ambiente hospitalar, a internação hospitalar, trazê-la para um cuidado intensivo ou semi-intensivo e, eventualmente, partir para a resolução do parto. É essa a ideia, o princípio do acompanhamento de risco materno-fetal. Então, nós temos um protocolo individualizado, de acordo com o risco materno e risco fetal, fazemos o monitoramento materno e monitoramento fetal e avaliamos o desfecho perinatal. Para a avaliação da materna, nós temos o índice da comorbidade materna, morbidade materna grave. E os critérios de gravidade para eventos perinatais adversos, nós temos o risco da prematuridade, do baixo peso, da restrição de crescimento, da asfixia perinatal, da malformação congênita e a morbidade e morte perinatal, que seriam os grandes primers para que nós possamos avaliar. Essa assistência é fundamentalmente individualizada e multiprofissional. Fiquei contente que o Favoretti falou do... Obrigada. Temos aí um grupo de enfermeiras que estão envolvidas no trabalho conjunto com a clínica obstétrica. Isso é muito importante. O aluno, o residente, o pós-graduando, o médico tem que aprender a trabalhar de forma multiprofissional. A medicina exige isso. Eles se complementam um ao outro. Então, nós temos envolvimento da obstetrícia, medicina materno-fetal, clínica médica e cirúrgica, anestesia, enfermagem, a nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social, isso tudo. E
acaba agregando valores na assistência e nós temos que incentivar essa forma agregada. E esse acompanhamento ambulatorial é presencial e remoto. A pandemia trouxe esse benefício de nós aprendermos a usar o controle e o cuidado remoto. E hoje nós temos chamado cuidado híbrido, cuidado presencial e cuidado remoto. É um cuidado próximo do paciente de risco dos seus cuidadores. Isso faz com que otimizem os benefícios e você minimiza as complicações daquela gestante. E, às vezes, nós temos que, dentro do cuidado hospitalar, o cuidado semi-intensivo e o cuidado intensivo dentro dessa jornada de cuidados. Falando inicialmente em termos do risco de anomalias fetais, nós temos o risco de 1 a cada 33 recém-nascidos de portador de uma anomalia congênita. Por isso é importante, durante a gestação, o rastreamento e o diagnóstico pré-natal das anomalias de maneira sequencial. E ele começa principalmente no primeiro trimestre, entre 11 a 14 semanas, nós temos a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre. Aqui é importante porque você define a idade gestacional. Um dos grandes problemas que o obstetra enfrenta, e esse é um desafio da medicina fetal, é estabelecer bem a idade gestacional no início da gestação, no primeiro trimestre, e através de parâmetros de pouca variabilidade, como a medida do comprimento cabeça-nádega e do diâmetro biparental logo no primeiro trimestre. Fazer a avaliação da morfologia fetal dos marcadores de malformações e o cálculo de risco para aneuploidias, onde você vai agregando marcadores e, por exemplo, a trissomia 21, você tem até a capacidade de rastrear 95%. E nós temos hoje o recurso da pesquisa do DNA fetal no sangue materno. Então, nós podemos pesquisar através do chamado NIPT, e ele, dentro das indicações que você acredita que possa agregar valor, sem dúvida é uma indicação positiva que você deve incorporar nessa estratégia de rastreamento das malformações do primeiro trimestre. E rastreamento no segundo trimestre, entre 18 e 24 semanas, usando o recurso da ultrassonografia morfológica, da ecocardiografia fetal, da neurosonografia fetal, e você tem a capacidade de rastrear uma sensibilidade de 85% a 90% das anomalias fetais, e com isso você faz intervenções, planejamentos individualizados para cada tipo de malformação. E veja que é importante quando você vê grandes casuísticas desse tipo de rastreamento e diagnóstico de anomalias fetais, aqui uma casuística de mais de 100 mil crianças avaliadas, veja que no primeiro trimestre é capaz de rastrear e diagnosticar 27,6% de anomalias. Mas o mais importante é o segundo trimestre, 53,8%. E veja que terceiro trimestre também você pode fazer diagnóstico de anomalia naquele caso que você achava que estava absolutamente normal, particularmente anomalias cardíacas, anomalias renais e defeitos de migração neuronal, que você pode ver alterações corticais da criança no terceiro trimestre. Mas veja que 4,7% das anomalias são diagnosticadas exclusivamente após o nascimento. Por isso, nós temos aqui um espectro muito grande, mostrando que há anomalias como a gastrosquise, a onfalocélia, a anomalia, 100% é diagnosticado no primeiro trimestre. E tem anomalias como o ânus imperfurado, o palato fedido, só vão ser identificados muitas vezes após o nascimento. Mas aí nós vamos ter um grupo que vai ficar, uma maioria que é identificada no segundo, outras no terceiro e assim por diante. Essa dinâmica de rastreamento é muito importante o obstetra que está fazendo assistência pré-natal ter em mente. Não é porque ele fez o morfológico no primeiro trimestre e o morfológico no segundo trimestre que todo tipo de anomalia já foi identificada. Ele tem que estar sempre atento que pode identificar ao longo da gestação. E nós temos hoje o recurso da genética, que cada vez mais está nos ajudando no diagnóstico de anomalias, através do cariótipo, dos microarranjos,
do sequenciamento genômico, onde você vai agregando diagnósticos etiológicos em fetos por anomalias diagnosticados pela ultrassonografia, onde mais ou menos 32% dessas anomalias têm um cariótipo normal, e quando você rastreia também junto o microarranjo, ele agrega mais 6%, e quando você incorpora, e quando bem indicado em função das anomalias que você está identificando, o exoma, o sequenciamento genético, nós vamos agregar mais 10%, e aí é importante, porque eu posso estar identificando uma mutação nova, uma anomalia recessiva ou uma anomalia dominante, que vão ter um papel importante, principalmente no aconselhamento genético futuro desse casal, para saber o seu risco de repetição dessas anomalias. Aqui um exemplo do chamado sequenciamento genômico e medicina fetal de precisão. Veja que nós temos uma criança no primeiro trimestre com higroma cístico do pescoço, um edema importante do tórax, nós temos aqui um derrame pleural bilateral, ascite, uma placenta bem espessada. Então, aqui foi, no primeiro trimestre, foi identificado pelo ultrassom a hidropsia fetal e higroma cístico e foi indicado uma amniocentese. O cariótipo mostrou um cariótipo do sexo feminino, 46XX. Nós imaginávamos que era uma criança com síndrome de Turner, 45X. Mas nós também pensamos num diagnóstico diferencial da síndrome de Noonan, que tem um fenótipo semelhante à da trissomia da síndrome de Turner. E aí foi feita a pesquisa da variante PTPN11, ela mostrou heterozigose, que então ela é dominante. Essa criança, infelizmente, veio a aborto com 16 semanas, pesquisamos os pais e não tinham essa mutação, ele não tinha essa mutação em nenhum dos pais, que era dominante. Com isso, nós fizemos um diagnóstico de uma mutação nova que levou ao diagnóstico de síndrome de Noonan essa criança, por isso que ela teve um quadro tão grave. Mas o risco desse casal para ser igual ao risco da populacional. E 6 meses depois, o casal engravidou e teve um filho normal. Portanto, fazer diagnóstico etiológico da anomalia permite, de uma forma precisa, identificar os riscos futuros de um casal em função da parte reprodutiva. Quando você faz os diagnósticos em medicina fetal de anomalias, nós temos a possibilidade das terapêutica fetal. Aqui um capítulo maravilhoso que cresce a cada vez mais. Nós temos aquelas terapêuticas de natureza preventiva, como a prevenção dos defeitos neural, usando o ácido fólico, o metilfolato, a aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento, a imunoglobulina anti-D na aluminização RH, os corticosteroides na indução da maturidade pulmonar, o sulfato de magnésio na neuroproteção fetal, a aminofusão de repetição nos casos de oligoame grave que leva à hipoplasia pulmonar, todos de natureza preventiva. Temos aqueles terapêuticas medicamentosas de natureza curativa, principalmente as taquiarritmias fetais, usando a digoxina e a amiodarona, na toxoplasmose, a sulfadiazina e a pirimetamina, na citomegalovirose fetal, o valaciclovir, na malformação do hematose congênita de pulmão, o corticoides para você fazer com que a massa que está crescendo, ela reduza e não leve a um quadro de hidropsia fetal. E na terapêutica da anemia fetal, a transfusão intrauterina, felizmente, hoje reduzida de uma forma bastante esporádica, graças à terapêutica preventiva com a imunoglobulina. E o Brasil é exemplo disso. Infelizmente, em alguns lugares ainda tem muitas transfusões por aluminização RH. E a gente vê aqui no nosso país essa conduta bastante enfática dentro da ciência pré-natal de você atuar preventivamente para evitar a aluminização RH. Temos as terapêuticas cirúrgicas, onde você tem as derivações fetais, cirurgias fetoscópicas, cirurgias abertas, e hoje o elenco de malformações que tem possíveis de tratar
com essas intervenções cirúrgicas. E por que teve essas intervenções cirúrgicas? Porque as técnicas de diagnóstico foram evoluindo. Nós podemos identificar aquelas formas mais graves de malformações que têm um risco de um dano irreversível na criança, ou eventualmente até o óbito dessas crianças. Então, a intervenção pré-natal possa melhorar o prognóstico dessas crianças. E isso graças ao avanço da ultrassonografia, da ressonância magnética, dos testes genéticos, que fizeram com que fosse possível esse tipo de identificação. Nós podemos hoje identificar com bastante precisão e cada vez de uma forma mais assertiva de um tratamento de uma uropatia obstrutiva, no derrame pleural, de uma hidrocefalia, da transfusão feto-feto, da hernia diafragmática, da brida amniótica constritiva, na mielomeningocele, na encefalocele occipital, no teratoma sacrocígeo e também pericárdico, da malformação cística da hematose pulmão, da atresia de traqueia, hoje passíveis com segurança materna e fetal para você fazer esse tipo de intervenção. Nós temos hoje, com prazer, uma casuística, uma coorte que nós temos do serviço da Escola Paulista de Medicina e do Hospital Maternidade de Santa Joana, que passa mais de 370 crianças operadas com mielomeningocele. Nós temos hoje, e comparativamente com o que era do tratamento pós-natal, veja, a sobrevida com um ano de vida aumentou aproximadamente 30%. A sobrevida, a partir de 5 anos, aumentou 50%. E a sobrevida com 10 anos, na coorte que nós operamos intraútero, comparada com o tratamento pós-natal, também aumentou 30%. Quer dizer, a intervenção pré-natal, a intervenção intrauterina, além de melhorar a condição de vida dessas crianças, minimizar os efeitos da malformação, ela aumenta a sobrevida a longo prazo dessas crianças. Veja aqui um exemplo importante nas situações bastante ameaçadoras à vida, como os teratomas sarcocígeos, a malformação cística da hematose de pulmão, que leva à hidropsia fetal. Veja aqui um caso recente que nós tivemos no Hospital Santa Joana, onde uma equipe enorme de pessoas puderam trabalhar em conjunto, onde foi possível fazer uma toracotomia fetal e fazer a ressecção de uma malformação cística da hematose de pulmão tipo 3, um tumor grave levando à hidropsia fetal, e que foi possível fazer transfusões intraoperatórias através do acesso venoso dessa criança. E aqui teve um papel importante uma enfermeira que tem a habilidade de fazer a punção de uma veia de um recém-nascido muito pequeno. Então, ela entrou no campo cirúrgico e ela, em segundos, ela teve acesso à circulação da criança, que permitiu você administrar soro, sangue e medicamentos para manter a estabilidade hemodinâmica dessa criança. Isso mostra como o avanço das técnicas e dos procedimentos, dos processos, faz com que situações de alto risco podem ser trabalhados em conjunto e permitir a sobrevida de crianças e também minimizando o risco materno. Mas, sem dúvida, o grande calcanhar de Aquiles, e que é o grande primer do risco materno-fetal, é a prematuridade. Ela, infelizmente, por mais iniciativas que você tem, você ainda tem os níveis mais ou menos estáveis da prematuridade. Possivelmente, a população, as características da população também interfiram nessa manutenção do risco da prematuridade. E, classicamente, nós temos a prematuridade espontânea como sendo a mais importante, o trabalho de parto prematuro, a ruptura prematura das membranas, mas nós temos hoje, de forma crescente, e eu acredito que é mais de 30% hoje, a prematuridade de indicação médica, representada principalmente pela pré-eclâmpsia, a restrição do crescimento fetal, o sofrimento fetal, melhor falando, as alterações do bem-estar fetal, anomalias fetais, a hipertensão arterial, diabetes mellitus, placenta prévia, placenta creta e um fato bastante hoje frequente no dia a dia do obstetra, a gravidez múltipla com as suas complicações,
particularmente as gestações monocoriônicas. E a gravidez monocoriônica tem que ser identificada no primeiro trimestre, porque o segmento pré-natal é distinto da gravidez dicoriônica. É muito importante nós demorarmos numa identificação para ter certeza que aquela gravidez gemelar ela é monocoriônica ou dicoriônica, porque o segmento, o planejamento é completamente distinto. Na prematuridade espontânea, o que nós temos advogado na Escola Paulista de Medicina são as atividades preventivas integradas. Não adianta você pensar isoladamente no repouso. Não adianta você pensar isoladamente na progesterona vaginal. Não adianta você isoladamente pensar na cerclagem do colo uterino. Nós temos que integrar os tratamentos. A progesterona vaginal ela vai ser melhor se ela estiver junto com o repouso e ela vai ser muito melhor, muitas vezes, associadas à cerclagem ou associadas ao pensado cervical. E, às vezes, é necessário você dar antibióticos, principalmente se você tem sinais de alteração do microbioma vaginal e que você tem alteração da integridade inflamatória da vagina. Então, nós temos que intervir com antibióticos, probióticos, uterolíticos no trabalho de parto, anifidipina, terbutalina, tozibano. E quando está inevitável o parto, nunca esquecer o uso do corticoides e o sulfato de magnésio na neuroproteção. Mas é muito importante não esquecer de avaliar e rastrear o colo uterino no segundo trimestre. A ultrassonografia transvaginal, por ocasião da ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, é obrigatória, é universal. Você tem que fazer em todas as gestantes. Você avalia a integridade do colo, se tem um remodelamento ou não, se tem afunilamento, se tem encurtamento do canal cervical, se tem apagamento da mucosa das glândulas endocervicais, se você tem o sinal do SLUD, que é um sinal de uma reação inflamatória à presença da mudança do microbioma vaginal, e propor essas soluções integradas, ou cifragem, por exemplo, uma cifragem, ou colocar um pensário, e algumas vezes nós fazemos os dois, cifragem e pensário. E com isso nós temos otimizado o resultado perinatal. Veja, em gestações únicas, usando esse protocolo, 86,4% de partos acima de 37 semanas. E nas gestações gemelares dicoriônica diamniótica, 81,2% de partos acima de 34 semanas. Quer dizer, você pode mudar completamente a evolução de uma gestação e dar um prognóstico adequado para essas crianças e para a família dessas crianças. Hoje se fala muito na chamada síndrome obstétrica por lesões placentárias de má perfusão. Às vezes a mãe está totalmente bem, mas você tem uma alteração de má perfusão intraplacentária. Então, elas são representadas principalmente por a disfunção placentária, a restrição do crescimento fetal, pré-eclâmpsia e o descolamento prematuro da placenta. São lesões placentárias de natureza vascular, onde você tem ateromatose vascular decidual e infartos placentários. A placenta fica doente. É uma placenta disfuncional e ela pode ser identificada pela ultrassonografia e pode ser identificada pelos biomarcadores. Então, os biomarcadores têm que ser avaliados e ser solicitados de forma adequada ao longo da gestação, através do PLGF, do soluble-FRIT ou a razão do soluble-FRIT e PLGF. Isso pode identificar um fator de risco para esses pacientes. Isso é muito importante porque, veja, hoje em nosso país já é uma prática que está se usando bastante esses biomarcadores. Mas foi hoje que foi o FDA
autorizou a prática desses kits nos Estados Unidos. Veja, eles que começaram a investigar o trabalho do Kurramanch na Universidade de Harvard, muitas pessoas aqui do Brasil estudaram com ele, mas ele lutou muito e conseguiu o FDA aprovar para identificar fatores de risco de disfunção placentária. Mas o que nós pensamos em termos de disfunção placentária do lado fetal é o rastreamento dos chamados fetos pequenos para a idade gestacional. Nós sabemos que o feto pequeno para a idade gestacional é aquele que está abaixo do percentil 10. Ele tem um misto de crianças realmente que tem uma restrição de crescimento e tem crianças que não têm restrição de crianças. São os chamados pequenos constitucionais. Ao passo que, dentro dos chamados adequados para a idade gestacional, nós temos um grupo de crianças que tem uma restrição de crescimento. Elas perderam o potencial que elas tinham genético de crescimento. E essas crianças têm um risco maior de morbidade. Veja, quando você estratifica isso de forma clara, os pequenos, aqui nós temos os pequenos para a idade gestacional sem restrição de crescimento, aqui os pequenos com restrição de crescimento e aqui os adequados com restrição de crescimento. É importante que esses adequados com restrição são mais frequentes que os restritos, que são pequenos para a idade gestacional. E é importante que muitas vezes passam despercebidos ao longo da assistência pré-natal. Por isso, nós temos que estar sempre atentos nesse grande desafio da rastrear a restrição do crescimento fetal, que são aquelas crianças que têm um peso abaixo do percentil 3. Nós temos dois grandes grupos, os restritos abaixo de 32 semanas e os restritos com idade maior ou igual a 32 semanas. E veja, esse grupo tem 70%, esse grupo 30%. Esse grupo tem uma dificuldade de controle clínico, tem uma doença placentária grave, o Doppler anormal da artéria umbilical, associação com pré-eclâmpsia, prematuridade elevada, bastante ruidoso o quadro clínico das crianças. Tem uma adaptação cardiovascular sistêmica, tem uma tolerância aumentada à hipóxia e a morbidade e mortalidade elevadas. E aqui nós temos que estar atentos e ter bastante assertividade de diagnosticar e rastrear adequadamente, porque senão morre. Mas tem um grupo do chamado restrito tardio, uma doença placentária mais leve, o Doppler normal da artéria umbilical, o Doppler está alterado na artéria cerebral média, tem baixa associação com pré-eclâmpsia, a adaptação cardiovascular é central, tem baixa tolerância à hipóxia e tem o chamado óbito fetal tardio. Então, o grande desafio nosso em termos de bem-estar fetal, rastreamento do restrito precoce e tardio. E nós vamos avaliar o bem-estar dessas crianças através do mobilograma, da cartografia, perfil biofísico fetal, Doppler velocimetria, ecocardiografia funcional, neurosonografia, para identificar o pequeno funcional daquele que é restrito, daquele que tem algum tipo de anomalia ou doença metabólica ou não. Então, usa todos os recursos para você monitorar. E hoje, cada vez mais, se valoriza a chamada velocidade do crescimento fetal. Tem vários parâmetros que hoje tem autores pesquisando. Eu sigo o GROW do grupo do professor Gardozzi. É muito importante para saber, no intervalo de 14 dias, se essa velocidade do crescimento dessa criança está adequada ou não. Se é normal, está diminuída e, às vezes, até aumentada. O monitoramento perinatal integrado de todos os parâmetros reduz 24% dos óbitos perinatais. Veja a grande responsabilidade de nós respondermos a esse grande desafio de você prevenir o óbito perinatal através do uso adequado dessa tecnologia. O professor Bachar fala muito bem de como planejar assistência ao parto
da decisão obstétrica baseada nesses parâmetros materno-fetal. A necessidade de avaliações seriadas nas situações quando tem um all-in-one, a partir de 26 semanas, quando eu tenho um ducto venoso com índice de pulsatilidade acima do percentil 95, uma artéria umbilical com diástole reversa, diástole zero, um índice de pulsatilidade acima de 95. Então, aqui, avaliações seriadas semanais. A partir de 34 semanas, quando eu tenho artéria cerebral média, UPI abaixo do percentil 5, ou uma relação cérebro-placentária diminuída, e a cartografia não reativa. Então, não vou resolver a gestação, mas eu preciso fazer avaliações seriadas, quinzenais, semanais, de acordo com o risco que você estabeleceu. Às vezes, você precisa fazer a resolução do parto dependente da idade gestacional. E aqui, eu preciso resolver o parto com 26 semanas, em situações onde eu tenho ducto venoso quando há reversa ou ausente, ou a variação de curto prazo menor que 3 milissegundos, e um perfil biofísico fetal abaixo de 6. Diástole reverso na artéria umbilical a partir de 30 semanas, diástole ausente na artéria umbilical a partir de 32 semanas, artéria umbilical com índice de pulsatilidade acima de 95, o all-in-one a partir de 37 semanas. E situações onde você vai ter que fazer a resolução do parto independente da idade gestacional. Quando você tem uma condição clínica materna bastante adversa, desacelerações repetidas, ausência de variabilidade e desacelerações tardias da frequência cardíaca fetal, o short term variation, variação de curto prazo abaixo de 2,6 milissegundos, ou um perfil biofísico abaixo de 4 em 10. Isso é muito importante. Tendo isso em protocolo em mente, você pode prevenir muito a mortalidade perinatal e também a morbidade perinatal. Aqui um exemplo para vocês, como usar esse pensamento do monitoramento integrado. Então, essa é uma paciente primigesta, com restrição de crescimento precoce, associada à displasia placentária, uma disfunção placentária importante, e a relação soluble-fluid-PLGF bastante elevada. Como comorbidade, essa paciente tinha um índice massa corpórea de 43. Uma pré-eclâmpsia, inicialmente leve, foi piorando. Eu tinha um diabetes mellitus com o uso de insulina, trombofilia, dislipidemia e ansiedade. Com isso, o índice de comorbidade passou de 9, então, um muito alto risco. Essa paciente teve um acompanhamento inicialmente ambulatorial, o peso estava adequado, a circunferência abdominal adequada, o percentil tanto da circunferência abdominal quanto do peso estavam normais, o Doppler da artéria uterina, umbilical, cerebral média, relação cérebro-placentária e o líquido abdominal normais, 23 semanas. Mas quando chegou a 25, já estava a relação cérebro-placentária se alterando, e veja, quando ela alterou com 27 semanas, o peso foi para restrição de crescimento, a circunferência abdominal foi piorando, e o Doppler da umbilical, da cerebral, a relação cérebro-placentária foi piorando. Você vê que, de forma progressivamente, esses parâmetros foram piorando e você ficou numa situação que mostrando a piora que colocava em risco essa criança. O parto foi realizado porque ocorreu o descolamento prematuro da placenta com 29 semanas e ela internada na madrugada. Cesárea de urgência, 725 gramas, o feto pequeno, pré-termo, pequeno para a idade gestacional, APGA 7,8, foi feita a intubação orotraqueal e ela teve alta hospitalar após 75 dias. Veja como foi a evolução que foi reduzindo o peso dessa criança. Veja o aspecto da lesão vascular placentária e veja aqui, após o nascimento, uma placenta totalmente distorcida em função desse processo vascular e inflamatório e fibrótico dessa placenta, mostrando que hoje você pode estar monitorando através de todos os parâmetros para você tomar uma decisão de intervenção para que ocorra o evento adverso. E às vezes não.
a própria situação do descolamento fez com que ocorresse. Mas a paciente estava dentro do hospital com todos os recursos e por isso que houve o resultado positivo dessa criança e a criança teve alta hospitalar com 75 dias. Portanto, o grande desafio da medicina fetal na prática obstétrica é essa assistência obstétrica baseada no risco materno e fetal, onde você vai identificar o risco, fazer o planejamento assistencial, fazer o rastreamento e o diagnóstico de qual o fator de risco, intervir na prevenção e tratamento e não deixar de pensar e avaliar sempre o desfecho. O que aconteceu? Foi prematuro? Foi um restrito? Teve óbito perinatal? Teve pré-eclâmpsia? Teve óbito materno? Teve uma morbidade materna grave? Sempre avaliar dessa forma que você vai ter uma ideia crítica de como você está contribuindo para o desfecho materno e fetal. Muito obrigado. Bom, professor, o que eu vou falar, né? Por isso que eu queria o senhor aqui, por isso que eu estou muito feliz. Eu estou muito alegre, já tem uns anos, né, que a gente caminha junto, e agora realmente a medicina materno-fetal, né, professor? Não tem muita opção. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser se manifestar. Eu vi que tem gente da medicina fetal, Ana Paula conectou. Ana, se quiser fazer pergunta, entraram também, viu, professor, representantes da Liga dos Alunos, então a gente está conseguindo trazer aluno, residente, pós-graduando, tem um monte de gente aqui conectado, muito feliz. Pessoal, aberto aí para perguntas, levantem a mão, se manifestem, por favor. E claro, se vocês não perguntarem, eu pergunto. Aí é outra conversa. Oi, Lu, quer fazer pergunta? Eu quero. Professor, estou muito feliz de te ver aqui. É uma honra para a gente, é um reencontro, né? E o professor Moron faz parte da nossa história, né? Eu passei bastante tempo na Unifesp, ainda estou lá até hoje. Eu, Felipe, né? A gente continua. Eu faço parte hoje da Unisa também. E a medicina fetal, ela só avança, né? E o senhor faz parte dessa história toda. E, nossa, essa aula foi espetacular, assim, parece que faz parte da história toda da medicina fetal e a sua história faz parte dela toda. Eu participei do seu início do trabalho da cirurgia intraútero, quando ela começou, e a gente vê esse resultado desses anos todos, a gente fica super emocionada. Eu vi quando o senhor começou os primeiros casos e as pessoas às vezes não acreditavam que ele ia ter um resultado tão fantástico, e hoje a gente vê a história de tantas mães, né, de tantas crianças, então a gente fica super emocionado, né? Aí eu fico pensando aqui, né, as pessoas tendo um resultado tão incrível com a cirurgia intraútero, e a gente recebe interno, a gente recebe aluno do terceiro ano, a gente tem residente, e eu queria que o senhor desse a sua posição, porque você está em todas as sociedades, o senhor trabalha com o ministério, e eu fico assim com a pergunta dos alunos para a gente, porque eles passam pela UBS, né? E eles não fazem na UBS pré-natal de alto risco. E eu queria entender por que na recomendação do Ministério eles não têm estabelecido de rotina o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Os pacientes chegam para a gente, que eu faço na Unisa, pré-natal de alto risco, eu continuo no PAIG, lá no Hospital São Paulo, lá na Escola Paulista. E as pacientes chegam para a gente quando já passou a oportunidade do morfológico. Muitas pastologias, eu já peguei paciente que chegou para mim na Unifesp com anencefalia, que a gente perdeu o começo. O senhor vê isso, o senhor está na vivência que nem a gente. E o Ministério não coloca como rotina, como obrigatoriedade, o morfológico do primeiro trimestre. E eu não tenho como culpar quem está na ponta, porque isso não está como rotina. Então, eu não consigo falar, olha, aquele colega está errado.
Então, eu tive outro dia conversando com, inclusive a colega Marina está aqui, ela fala, Luciana, talvez será que é porque o abortamento não é legal, talvez é porque eles não querem que a gente rastreie mais casos, eu não sei, eu queria saber a sua colocação, se algum outro colega possa acrescentar, mas isso é uma coisa que me deixa inconformada. Obrigado, foi um prazer te ver, viu, Lu? Muito, você tem um papel muito importante na gravidez de alto risco em nosso estado, no país, na formação de muitas pessoas. Eu acho que é muito complexo entender essa questão. Eu não estou no Ministério, eu já lutei bastante nessa questão, mas eu acho que talvez informações que eles tenham que a gente não tem, por isso que é colocado. Mas eu acho que uma das coisas que eu respeito muito a Sociedade de Medicina Materno-Fetal Americana é a luta que eles têm para que você acabe com a dificuldade do acesso ao recurso de saúde. Você sabe que a causa que mais mata morte materna nos Estados Unidos, já foi bem mapeado isso, é falta de recurso, falta de acesso ao recurso. Não é que a pessoa tem hipertensão, tem diabetes, hemorragia. É que aquela mulher, na jornada dela de cuidado, ela não teve o direito de chegar até a receber os cuidados. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a discutir muito. Por que que alguns têm acesso ao cuidado e outros não? Essa discrepância, essa disparidade, ela tem que ser criticada, ela não pode ser tolerada. E eu acho que a nossa sociedade como um todo, ela tem que ser acordada para isso. E isso é importante os jovens. Não adianta a gente estar lamentando, por que que a mortalidade materna está aumentando, por que que a prematuridade ela não reduz, por que que a morbidade e a mortalidade perinatal está aumentada, por que que 75% das causas de óbito da criança é de causa perinatal. Vocês sabiam disso? 75% das crianças que morrem no primeiro ano de vida, as causas mais importantes, 75% é perinatal. Quer dizer, se eu intervir durante o pré-natal e no período perinatal, eu posso reduzir muitíssimo a morte infantil. Quer dizer, por que que as pessoas, sabendo disso, repetindo estatísticas, não faz ações? Eu acho que é vontade política, é vontade das coisas mesmo, né? Eu acho que essa tua fala é muito correta. Ela tá em sintonia com as grandes lideranças internacionais do direito à mulher, direito à criança, de acesso a uma qualidade de saúde, de assistência à saúde. Obrigada, viu, professor? Acho que são disparidades a palavra, né, professor? Sim. Disparidades. Professor, me chamou muita atenção o andamento de restrição de crescimento e pré-eclâmpsia. Eu acho que são coisas que não dá para separar muito bem uma da outra, né? Mas eu gostei muito do momento que o senhor fala das disfunções placentárias, e você citou a aterosclerose, lesões de aterose, de ateromatose na placenta. Eu acho que não é novidade para o senhor, acho que todo mundo presente conseguiu ver as referências, são tudo de 2020 para cá, né, professor? Você está mais atualizado que todo mundo. Mas eles estão com uma ideia de dar pravastatina, que é uma estatina, justamente pensando numa síndrome, talvez, metabólica, para prevenção da pré-eclâmpsia. Quer saber, você acha que isso também pode ser um caminho aí a restrição de crescimento, já que anda mais ou menos junto? É muito interessante como hoje deu um movimento grande, por que que ninguém investiga medicamentos em grávidas? Então, quer dizer, todo mundo foge quando você faz um trial, não faz trial em gestantes, né? Todo mundo quer evitar gestantes. E é um movimento muito bacana da comunidade científica que lida com
obstetrícia e medicina materno-fetal é de forçar. Por quê? O Buscopan composto, o Buscopan é da década de 50, gente. O Buscopan começou na prática obstétrica em 1950. Então, nós estamos com 73 anos prescrevendo um medicamento que é o mais usado, provavelmente, até hoje. Se você vê a quantidade de medicamentos disponíveis para que o obstetra possa utilizar para tratar o seu paciente, é muito restrito, né? Limitado. Por quê? Porque não tem pesquisa, porque não tem estudos bem feitos, controlados, e que você faz com que possa ser investigado nas mulheres, né? Hoje eu estava com uma paciente minha que ela fez uma colectomia total e ela está no pós-parto e ela estava com diarreia. E eu aqui meditando quais medicamentos que eu vou melhorar essa perda que ela está tendo várias evacuações no dia. Olha que coisa difícil. É claro que a gente vai usando com cuidado tudo, mas você vê que poucas opções nós temos, né? Então, a cardiologia cresceu muito, a oncologia cresceu muito. Você vê quantos medicamentos novos foram usados. Será que as gestantes, as puérperas, não poderiam estar se beneficiando? Então, quer dizer, eu acho que tem que mudar alguma coisa, né? Professor, nossa professora Marina levantou a mão. Marina, fale conosco. Olá, boa noite. Que prazer estar conversando com o senhor professor. Como vai? Eu sou Marina Apostólico, sou ginecologista obstetra, trabalho muito com patologia obstétrica. O senhor já acompanhou casos meus lá no Santa Joana também. Eu não o conheço pessoalmente, porque eu trabalho em outros lugares mais, mas respeito muito e tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber a sua opinião, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em muitas vezes encontrar a evidência correta e determinar aí realmente qual é o motivo ou qual é o momento que eu devo tratar o fabuloso SLUD, né? E eu sei muito bem que a escola que mais estuda e que tem mais trabalhos científicos é a Escola Paulista. E eu já li todos os protocolos, todos, e a gente sabe que internacionalmente não se trata tanto o SLUD, pelo menos quando a gente vai ver assim, na parte literal. Eu não sei se na vivência ou no dia eles tratem mais do que escrevam, sabe? É mais ou menos isso que é a minha dúvida. Eu queria saber o que o senhor orienta, ou, em geral, qual é a sua experiência em relação a encontrar SLUD em pacientes que, em teoria, não apresentam um colo curto, mesmo elas tendo um histórico de prematuridade, porque é um achado muito comum, às vezes, na ultrassonografia. O ultrassonografista tem que colocar aí no laudo. E às vezes chega para a gente fica naquela dúvida, né? Será que a gente vai estar interferindo demais? Será que não? E uma segunda pergunta também que eu tenho dificuldade, às vezes, na minha vivência clínica, apesar de eu ser uma apaixonada e super fã do pessário vaginal para prematuridade, eu queria saber quando que o senhor indica pessário e se o senhor concorda com essa ideia de que agora a gente tenha que esperar 2 perdas gestacionais clinicamente favoráveis para se fechar diagnóstico de uma possível insuficiência istmo-cervical, que até pouco tempo atrás a gente considerava uma perda só, e agora a gente tem um novo protocolo do Ministério da Saúde, onde eles pedem para que a gente apenas indique a cerclagem sem nenhum tipo de exame ou constatação no período de profilaxia, quando se tem 2 perdas. Obrigada. Obrigado você, Marina. Eu acho que você foi muito feliz aí no seu questionamento. Eu acho que esse é um grande assunto que a gente tem que debruçar e discutir. Por mais que nós tenhamos evoluído, feito exames de ultrassom, de colo, de intervenções, aí tudo, os protocolos, o índice de prematuridade está igual ou está piorando. E por quê? Sim. Porque nós estamos fazendo uma coisa errada. Algo está errado. Então, quando está errado,
porque você vê o desfecho está aí mostrando para você. Então, nós vamos na jornada e vamos ver o porquê que está acontecendo isso. Eu acho que se você pegar nas normativas que o risco do parto prematuro tem que ser avaliado clinicamente só, ele é furado. Ele vai pegar os casos radicais. E isso já não existe mais. Acabou. Eu acho que a busca do caso de risco de parto prematuro tem que ser uma busca ativa. E essa busca tem que ser direcionada pelo obstetra. Mas uma coisa que eu acho, Marina, e você sabe muito bem, porque você cuida dos seus pacientes, quando você está dando uma jornada de cuidados, onde um dia é um que atende, outro dia é outro, outro dia é outro, outro dia é outro, o indivíduo não sabe nem o nome do paciente. Muito menos a história clínica. E muito menos o exame físico do paciente. Então, quer dizer, essa é a realidade nua e crua. Nós não estamos falando aqui de ultrassom transvaginal, de rastreamento de ultrassom no primeiro trimestre. Nós estamos falando de anamnese e exame físico, hipótese diagnóstica, de que você vai identificar. Infelizmente, esse modelo massificado que nós temos hoje, onde o médico, muitas vezes, coitado, tem 10, 15 minutos, ele tem que atender 3, 4 pacientes em uma hora, ele não consegue fazer adequadamente. E não adianta, eu concordo com o aluno, não adianta criticar as pessoas. Infelizmente, nós temos que criticar quem obriga eles a fazer isso. E isso a gente tem que criticar. Quer dizer, como que você quer ter um resultado bom se você não melhora o básico, que é o rastreamento, identificação daquela mulher que é de risco? Claro, a clínica é importante, é aquela mulher que tem um colo curto. E aí, por que o SLUD foi importante? Primeiro, Marina, é que o SLUD ele foi mal traduzido, que é um lodo, lama, né? Por similaridade com o SLUD, com o barro biliar. Mas, na verdade, focos hiperecogênicos do líquido amniótico que se movem. Você mexe no colo, mexe no abdômen, esses focos hiperecogênicos se movem. Quer dizer, qualquer substância capaz de provocar um sinal ecogênico é capaz de você ser identificado. E não necessariamente é um biofilme. O biofilme, você tem uma matriz de glicoproteína, você tem leucócitos e você tem bactéria. Esse é o biofilme. Mas nem todo SLUD, foco hiperecogênico, é um biofilme. Esse é o grande erro. Quer dizer, eu posso ter mecônio, que posso ser achado que é um SLUD. Eu posso ter um pequeno sangramento que houve intraamniótico e ele está ecogênico e não tem nada com infecção e, por isso, muitas vezes está associado a um colo normal. Então, quer dizer, quando você identifica focos hiperecogênicos, obrigatoriamente, você tem que saber a natureza daquele foco hiperecogênico. Agora, se eu tenho um colo curto, se eu tenho a membrana amniótica que se apresenta próxima ao orifício interno, hiperecogênica, quer dizer, ela está inflamada, um sinal de inflamatório, eu tenho um apagamento das glândulas endocervicais, isso significa que as bactérias vaginais modificaram, o microbioma vaginal está diferente, não é mais dominado por lactobacilo, agora é bactérias patogênicas, anaeróbicas, e aeróbicas e anaeróbicas, ou outras bactérias, mas não é mais dominada pelo lactobacilo, principalmente o lactobacilo crispatus, que ele produz bastante ácido lático, protege o epitélio granular, protege o epitélio vaginal, não permite que a agressão e a inflamação ocorra, e não tendo inflamação, não tem remodelamento, não tem encurtamento de colo, e você não tem ascensão de bactérias para a cavidade amniótica. Então, é dentro desse contexto que você vai estudar o SLUD na associação de como está o colo e como está o microbioma vaginal. Essa foi a razão do estudo que nós fizemos para a Fundação Bill Gates, que mostrou claramente, quando eu perco a dominância do lactobacilo, eu encurto o colo. Quando eu tenho o colo curto, ele está associado a uma perda de dominância do lactobacilo. E aí aparecem todas as alterações. Aí, quando eu vou fazer intervenções, então, a intervenção
dar ou não dar antibiótico no sludge. Se eu tenho certeza que é um biofilme, eu tenho que dar antibiótico. Qual o espectro de antibiótico que eu vou usar? Amplo. Eu tenho que pegar toda essa flora que está... No nosso estudo, nós identificamos 40 bactérias dentro do microbioma vaginal. Quer dizer, eu tenho que estar um espectro amplo. E por isso que nós, na Escola Paulista de Medicina, nós apregoamos a clindamicina e a cefazolina. Pega muito bem. E, às vezes, você pode associar a azitromicina também. Isso aumenta o seu espectro para você tratar. E quando que eu vou indicar um pessário, quando eu vou indicar uma cerclagem? Por exemplo, a cerclagem, a recomendação é que não se faça depois de 24 semanas. Então, se eu tiver que fazer uma cerclagem, se eu tenho oportuna, ela sempre tem prioridade quando é de 14 a 16 semanas. Você vai fazer uma cerclagem oportuna naquela mulher que tem um histórico de senseíssimo cervical. Se eu tenho um colo curto, a partir de 20 semanas, identificado por ultrassom, eu posso, se eu tenho uma estrutura do colo boa, se eu não tenho afunilamento, se eu não tenho um colo estável, aquele sinal de deslizamento que mostra a irritabilidade do útero, da coriomielite que tem ali por trás, é melhor você fazer uma cerclagem. Porque se eu fizer uma cerclagem e ela ceder, eu tenho a oportunidade de botar o pessário na frente, junto com a cerclagem. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Agora, se eu tenho um colo que tem muito sludge, instável, eu prefiro mais o pessário, porque se ela entrar em trabalho de parto, é muito mais fácil eu tirar o pessário ambulatorialmente, é muito mais tranquilo. Então, e eu posso também usar o pessário depois de 24 semanas. Eu uso o pessário até 32 semanas. Você está fazendo com 32 semanas, por quê? Porque a prematuridade é ruim. E quanto mais próximo de 37 semanas, melhor. Não existe conflito de interesse. Existe o conflito de interesse meu é tentar, na maioria das vezes, entregar para os pais um filho com mais de 37 semanas. Esse é o meu maior conflito de interesse que eu tenho na abordagem da prevenção do parto prematuro. Ai, adorei, professor. Muito obrigada, concordo super. Sou uma super fã do pessário vaginal. Eu uso bastante, usei bastante aí em muito período que trabalhei com patologia obstétrica em pacientes internadas, em outras maternidades. E eu não consigo acreditar que essa vida que ainda falta. Eu acho que está muito próximo, porque eu vejo uma melhora gigantesca no timing dessas pacientes associada à progesterona, principalmente nas que descobrem no maior do segundo trimestre. Eu sou uma super fã. E estou esperando a gente conseguir colocar isso dentro de todos os protocolos de maneira mais clara e sem tanto questionamento. Te agradeço muito, a sua colocação foi ótima. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Maria. Eu acho que eu já ouvi o professor falando de prematuridade algumas vezes, e ele tem uma frase que eu acho que é muito legal. O professor fala algumas vezes, eu não quero saber, na verdade, ao certo se foi o repouso, o pessário, a progesterona ou o antibiótico. Eu só quero que essa criança nasça mais tarde, né, professor? Que dê certo. É isso. E a gente calculava os riscos, né, professor, pela medida do colo, e tinha riscos absurdos, né? E a gente via esses pacientes nascendo bem depois, acompanhando semanal, depois do pessário. Bom, Aninha, quer falar alguma coisa? Aninha é nossa médica fetal lá da Unisa também, professor. Prazer, Ana. Acho que você está com o áudio fechado, Aninha. Eu vou te desmutar. Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Eu queria agradecer a aula, foi muito legal, foi muito Obrigado. bacana. Tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, viu, professor? Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, né? Acho que o seu legado aí tá pela medicina fetal para todo mundo que atua na área. Eu ia perguntar justamente essa questão do pessário, porque eu vejo muitos serviços querendo abolir o pessário, né, por falta de evidência científica, mas o que a gente vê na prática é muito diferente, né? A gente vê a coisa funcionar tão bem e a gente evitando, né, os nenéns de nascerem prematuro, e acredito que esse é o objetivo, e concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu acho que é isso aí, o caminho é esse. Obrigada. Ana, eu acho uma coisa importante, que é ter educação médica continuada.
Eu acho que nós temos que treinar mais as pessoas a fazer a medida do colo uterino, e nós temos que, por Sim. exemplo, a Unisa tem que ter lá os pensários para que possa colocar. A gente fazia muito isso com os residentes, nós treinamos todos os nossos residentes lá da escola. E eu acho que o problema maior que nós temos é que a literatura que fala, ele mistura baixo e alto risco. Você é uma médica de alto risco, então você está focada naquela paciente, então você faz um acompanhamento mais individualizado. Quando você faz, eu estou com um filho meu com 39 semanas e 2 dias na Espanha, e ele ficou um período na Bélgica, fazendo pré-natal. Olha, sinceramente, o nosso serviço público brasileiro dá de 10-0. Não, Com certeza, eu acredito. Impressionante, viu? Uma coisa decepcionante, tanto na Bélgica quanto na Espanha, é impressionante. Eu gosto muito do doutor, professor Nelson Sass, que fala que nós brasileiros temos a síndrome do cachorro vira-lata. A gente sempre acha que o Smith é melhor que a gente. Com E, certeza. infelizmente, a gente precisa começar a criar, claro, sem vaidade, sem arrogância, sem nada, mas acreditar no nosso trabalho, acreditar nos seus números, acreditar no que você faz. E eu vejo, sinceramente, Ana, comparando o que a minha nora recebeu no pré-natal, é impressionante o que se faz. Esse fim de semana, eu estava acompanhando uma médica, oftalmologista, que está nos Estados Unidos, em Tampa. Ela teve uma pré-eclâmpsia grave na primeira gravidez dela que eu cuidei, e agora ela mora em Tampa. Ela estava com 37 semanas, começou a ter hipertensão e cefaleia. E ela foi 3 vezes no pré-natal de lá no pronto-socorro, e disseram que é porque ela estava nervosa por causa disso, por aquilo. Aí chegou uma hora, eu falei, Júlia, vai para lá e chama a chefe. Aquela história, faz barraco. E aí ela chamou a coordenadora, conclusão, ela estava fazendo uma pré-eclâmpsia. E aí, porque é a história de que pré-eclâmpsia tem que ter hipertensão, edema e proteinúria. Você veja Sim. só, felizmente eu vejo vocês aí falando hoje de tranquilidade. Pré-eclâmpsia mudou o conceito, só a elevação de pressão já pode ser pré-eclâmpsia e assim por diante. Veja como vocês têm uma visão muito mais crítica. Aí eu mandei para ela um artigo de biomarcadores. Aí a médica lá no pronto-socorro falou assim, olha, infelizmente não está aprovado, nós não fazemos nos Estados Unidos a relação solo-morfismo-PLGF. Olha que coisa interessante. Hoje eu tive a sorte que no meu Twitter eu tenho o pessoal lá que desenvolveu, que pesquisou, os caras que inventaram a história aí, o Carumanchi, né? E que hoje o FDA aprovou. Você vê, nós já estamos usando solo-morfismo PLGF há um tempão no Brasil, e veja, a qualidade da assistência nossa é boa. Os profissionais são bem treinados, são pessoas que têm vontade de fazer. Acho que falta aquilo que a Lu falou, da vontade política, que tem que acordar o gestor e cobrar deles a disponibilidade dos recursos para que a gente possa fazer aquilo que a gente sabe fazer. Nossa, olha. Biomarcadores, professor. No Hospital São Paulo conseguimos, é isso. Estamos fazendo convênios e temos até um pós-graduando já, viu, professor, estudando isso. Estou super feliz. Fantástico, fantástico. Mari Morimoto, quer falar, Mari? Não, está tranquila. Professor Moron, só tenho a agradecer mais uma vez aí, muito obrigado. Sempre um prazer estar com você conectado. Pessoal, tivemos quase 60 conectados assistindo sua aula, viu, professor? Acho que é um recorde aqui na saúde da mulher, estou muito feliz. Enfim, esperamos contar com você em outros momentos. Professor, muito obrigado. E lembrando, na semana que vem, é reunião sobre serviços associados. A gente tem uma reunião
com todos os serviços onde rodam, viu, professor? Os residentes e alunos. Semana que vem, quem vai apresentar é o Grajaú, no caso, Casca Grossa. Então, Beleza. espero ver vocês conectados aí na semana que vem. Professor, muito obrigado, boa noite. E eu Boa noite, apareço obrigado a você. no Centro Paulista para a gente conversar. Abraço para todos vocês, foi um prazer enorme estar com vocês. Viu? Imagina, obrigado, professor. Abraço. Boa noite, meninas, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.